Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenil, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuántos recuerdos del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar com a Bíblia aberta onde nós lemos nesta noite. Nós lemos a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, não existe a palavra pródigo, mas no título que precede esta história está escrito parábola do filho pródigo. A palavra pródigo é uma palavra posta para identificar esta parábola. A palavra pródigo, porém, não pertence ao texto bíblico, ao texto inspirado, mas esta história é a história de um filho pródigo. Nós costumamos ouvir a parábola do filho pródigo e a sua mensagem nós costumamos ouvir num culto de pregação, principalmente em um culto que o pregador deseja atingir os desviados. Agora eu quero pedir que ninguém se choque esta noite. Ninguém precisa se segurar no banco com medo de cair, de tomar um choque, de desmaiar. Mas eu quero dizer uma coisa: a Bíblia tem não somente interpretação, mas a Bíblia também tem aplicação. E na verdade, quando se fala de filho pródigo, não se está falando apenas de crente que saiu da igreja. Não se está falando apenas de crente que voltou para o mundo. Existem neste mundo igrejas pródigas. Existem neste mundo pastores pródigos. Existem neste mundo famílias pródigas. Existem neste mundo obreiros pródigos. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. O primeiro gume da Bíblia se chama o gume da interpretação. Quer dizer, quando o irmão ler um versículo da Bíblia, procura interpretá-lo com sabedoria, corretamente, porque a Bíblia não é o que eu penso, a Bíblia é o que ela é, o que ela diz. Mas depois do gume da interpretação, existe um outro gume, que é o gume da aplicação. Quer dizer, a segunda maneira de entender uma parte da Bíblia é aplicação. A interpretação desta parábola, desta história, é que o filho pródigo é uma pessoa que saiu da igreja, mas a aplicação pode ser um obreiro pródigo, uma igreja pródiga, uma congregação pródiga, etc, etc. Versículo 11 diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Isto aqui também pode significar um certo Deus, e só existe um Deus, portanto Deus tinha 2 igrejas. Ou então uma outra aplicação de que uma igreja tinha 2 tipos de crentes. Versículo 12 diz: e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Quando a Bíblia fala em pai, ela não está falando de nenhum santo do Velho nem do Novo Testamento, ela está falando de Deus. E assim como um crente pertence a Deus, uma igreja pertence a Deus, um obreiro pertence a Deus, etc. Está aqui é sempre Deus. Aqui está uma coisa que muitos crentes gostam de fazer: é esta oração do filho pródigo. E Jesus não censurou aquele moço por causa deste pedido. Jesus não censurou. E se Jesus não censurou, quem é que tem o direito de censurar? Mas temos o direito de analisar. Qual foi a oração do filho pródigo? A primeira oração foi esta: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Era uma oração que não estava passível de censura, pelo menos Jesus não censurou. Mas Jesus deixou que São Lucas escrevesse este capítulo e contasse esta história para nós podermos estudar e tirarmos as lições. Aquela oração foi feita numa hora errada. Então muito cuidado, que nós vamos ter agora é este: existe oração certa feita no tempo errado. Aquele moço, filho mais novo, ele tinha uma parte da herança que lhe pertencia. Isto é verdade?
Aquele moço não mentiu. Pai, há uma parte da herança da fazenda que me pertence, não há? Sim, meu filho, há. Parte da fazenda é tua. Por quê? Porque eu queria a parte da fazenda que me pertence. O pedido era certo, agora a hora do pedido era errada. Qual é a hora de um filho receber a herança do pai? É depois que o pai morre. Então este pedido foi certo, mas a hora do pedido foi errada. Os irmãos sabem que as orações também devem ser feitas na hora certa? Existe tanta oração de pessoas que estão dizendo para Deus: Deus, me livra deste marido, me livra desta mulher, me livra deste emprego, me livra disto. Mas esta oração é muito bonita, mas está feito na hora errada. As pessoas, por exemplo, fazem certas escolhas na vida, e na hora de fazerem certas escolhas da vida não estão pensando em nada. Depois que escolhe e não dá certo, Deus me acode, me socorre, tenha misericórdia de mim. É uma oração muito certa, mas numa hora errada. Aquele moço disse: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Como é que uma igreja pode se tornar pródiga? Como é que um crente pode se tornar pródigo sem se desviar? Este é o nosso assunto. Um crente pródigo sem se desviar. Crente pródigo dentro da igreja. O crente pródigo é aquele crente que fica orando para o Senhor: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. É uma promessa tua, eu tenho direito, eu quero hoje, eu quero agora, me batiza, me batiza. Eu não me levanto se tu não me batizar, se tu não batizar eu não saio daqui. É hoje, tem que ser hoje, agora, Jesus. Aí imprensa Jesus, aí Jesus batiza. E sabe o que acontece no versículo seguinte? Depois eu volto a este. Versículo seguinte diz, versículo 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Sabe por que é que Jesus demora a batizar certos crentes com o Espírito Santo? É para ajudá-los. É um favor que Jesus faz de ajudar esses crentes. Porque tem crente que enquanto não é batizado com o Espírito Santo é um homem de oração, é uma maravilha. Não sai do culto de segunda-feira de manhã, sexta-feira à noite, vai à congregação, está lá na Portuguesa, sobe ao Dendê, vai aos bancários, passa por aqui também, e já está lá na outra, a maravilha. Recebeu o batismo do Espírito Santo, adeus vigília, adeus culto de oração. Eu já recebi o que eu queria, e ajuntando tudo, parte para uma terra longínqua. E daí para frente se torna um crente pródigo. Então escute o que é que Jesus quer ensinar nesta parábola. Se você está pedindo uma parte da fazenda para Deus, o que é que você vai fazer com a parte da fazenda? Um irmão, uma ocasião, estava orando e disse: irmão, se eu fosse Jesus eu te batizava com o Espírito Santo, porque tu estás pedindo com tanto desvelo. O irmão nunca deve dizer isto. O irmão está achando que o irmão tem mais sabedoria e misericórdia do que Jesus. Se Jesus não deu a parte da fazenda para aquele irmão, é porque aquele irmão ainda não fez um plano para usar a parte da fazenda. Quem quiser ser batizado com o Espírito Santo mais depressa, converse com Jesus e diga para ele o que é que o irmão vai fazer com essa parte da fazenda, porque batismo com o Espírito Santo é parte da fazenda de Deus. Perguntaram a senhorita: irmã, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero. Quer mesmo? Quero. Pastor, eu quero. Pastor, eu quero. Tomara que eu já seja. Para que quer ser batizado com o Espírito Santo? Pastor, porque tem uma presbiteriana que trabalha comigo e eu quero que ela me veja falando línguas. Isto é uma crente pródiga. Ela quer juntar tudo para desperdiçar. Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, porque se fosse, elas não saberiam o que iriam fazer com as línguas estranhas. E de quando em vez é preciso a gente ter cuidado, porque aparece um aí explorando línguas estranhas. Há pessoas que às vezes estão orando perto de um irmão, e quando não existe isto aqui nesta igreja, eu nunca vi. Agora, sabe quando é que você tem que avisar as coisas, irmãos? É antes que aconteça, porque depois que acontecer não precisa mais avisar. Jesus disse: eu estou lhes dizendo isto para que quando acontecer, vocês saibam que eu lhes disse. Está lá no Evangelho de João. E então a pessoa ora aqui, sai por ali, daqui a pouco descobre que aquele não é batizado com o Espírito Santo, e sabe que é uma tentação da carne. Aí a pessoa se ajoelha perto daquela que é batizada com o Espírito Santo, aí começa a falar língua. Mas irmão, é um desfile de língua estranha, e 10 minutos, 20 minutos, e não para de falar línguas. Aquilo é ostentação, aquilo chega a ser um pecado, porque a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. A pessoa está falando línguas, irmãos, para exibir-se e para humilhar aquele outro que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é isso na linguagem de Jesus? Isso é desperdiçar a fazenda de Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo esta noite, tenha cuidado com a fazenda de Deus. Não use mal a fazenda de Deus.
De quando em vez, irmão, não é preciso se vir doutrinar alguém e dizer, irmão, não se fala línguas na hora que o irmão está pregando. Mas irmão, eu estava tão cheio. Mas eu estava tão cheio. Cheio de quê? Cheio de falta de sabedoria. Cheio de falta de sabedoria. O mesmo Espírito que te batizou, o mesmo Espírito que te dá línguas, Ele também quer te dar sabedoria e controle, para que tu sejas maduro na fé e sadio no teu entendimento. Aleluia! Agora, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e começam a pedir, não, Senhor, me dá o dom, eu queria o dom de sabedoria. Não, Senhor, não é só sabedoria, me dá também de ciência, Senhor é tão bom, me dá também dom de curar. Jesus, Jesus, Jesusinho, Jesus, me dá o dom de fé, me dá, Jesus, Senhor, tu sabe que eu preciso, Jesus. Irmãos, aí Jesus concede a bênção. Quando concede a bênção, sabe o que fazer. O que é que eu vou fazer? Eu sinto que eu devo orar pelos enfermos. Aí sai fazendo loucura, entrando no hospital, arrebentando porta, mandando doentes se levantar, não se levanta. Que é isso, irmão? Você está desperdiçando a fazenda. Tudo que Deus põe na tua mão, Ele quer que tu exercites com sabedoria. Tudo que Deus puser na tua mão, cuidado, porque é um mistério, é um tesouro de Deus, é parte da fazenda de Deus. E a Bíblia diz: quem administra, administre com cuidado. Existem dois extremos. Existem os crentes econômicos, super econômicos, quase avarentos, e nunca falam línguas. O irmão nunca fala, não, eu sou econômico. Aí se converter também isso também é econômico, e porque é econômico não fala línguas. Mas aos pródigos que falam demais também, tu já estão abusando também. E não houve mais nem a pregação, e o culto foi bom. Irmão, o culto maravilhoso. Fazia tempo que eu não via um culto tão maravilhoso como aquele. Quem pregou? Foi tantos que pregaram, bênção. E qual foi o tema da pregação? Não sei, irmão, não tive tempo, só falando de línguas. Está desperdiçando a fazenda. Está desperdiçando a fazenda. Hora da pregação era de ouvir. Hora do estudo é hora de escutar, para te alimentares. Língua estranha não substitui conhecimento da Bíblia. Dons espirituais não substituem a maturidade que vem pela comunhão estreita com o Espírito de Deus. Nenhuma coisa na Bíblia, nenhuma coisa na vida espiritual substitui a outra. Que maravilha, viu? Maravilha. Eu não curo, eu não tenho dom de curar, mas em compensação eu profetizo tanto. Eu que não profetizo, mas em compensação eu tenho uma fé. Não, nenhum dom substitui outro. Cada um tem um pedaço da fazenda. Qual foi a parte da fazenda que Deus te deu? Cuida dela, administra com cuidado. Tem joias preciosas na tua mão nesta noite. Espírito Santo está querendo que tu tenhas uma sabedoria e um zelo profundo para administrares o que Deus te deu, porque isto é maravilhoso. Aleluia! Deus, que nesta igreja não haja nenhum crente pródigo. Nenhum. Como foi que o filho pródigo começou a se tornar pródigo? Foi gastando. Não foi gastando. Ele não começou a se tornar pródigo gastando. Ele começou a se tornar pródigo recebendo. Receberam sem sabedoria. Porque ele só gastou porque tinha, só tinha porque recebeu, só recebeu porque pediu. Quando ele abriu a boca para dizer, meu pai, eu quero a parte da fazenda, no seu espírito ele já era pródigo. No seu espírito ele já era pródigo. Quando o irmão sentir que alguma coisa não vai bem na sua vida, não espere que uma doutrina lhe alcance, não espere que uma profecia venha lhe a dizer coisas terríveis. Não, quando a luzinha vermelha da sua consciência começar a piscar, diz: Jesus, é a fazenda que eu estou gastando, é a fazenda que eu estou desperdiçando, me ajuda, acorde-me. E o filho disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E às vezes Jesus batiza o crente com o Espírito Santo, Jesus concede a bênção, Jesus atende. Um irmão uma ocasião me disse: pastor, se eu fosse Jesus, tinha muita gente que eu nunca curava. Mas por quê? A gente está vendo que se ele se curar, vai para o mundo. Irmão, eu disse assim, sabe, eu não creio que Jesus tem problemas, mas tem hora que a gente deixa Jesus em aperto. Tem hora que nós deixamos Jesus em aperto. Uma mãe tem seu filho lá no norte, e esse filho vem para o sul. Quando chega aqui, está com o tio gosta muito dele. Aí o tio diz assim: Jesus, guarda meu filho aqui. E a mãe diz: Jesus, traz meu filho para cá. Isso é quase pôr Jesus em aperto. Fica orando, puxa para cá. Quem é que Jesus vai atender? Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu chegava num lugar: pastor, eu sei que irmão está na vontade de Deus, estou orando para Deus fazer o irmão cumprir a sua missão lá. Chega, olha pastor, estou orando dia e noite para o irmão voltar. Você está deixando Jesus aí com tanta oração? O que é isto? Não, irmãos,
Nós devemos ter uma dose completa de sabedoria quando nós vamos pedir uma coisa a Deus. Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. Aí parece que você pode ouvir Jesus perguntar: para que, meu filho? Jesus, cura-me, para quê? Tem muitas pessoas que Jesus deixa doente por 10 anos. Sabe para quê? Para conservar na igreja. Porque se tivesse curado há 9 anos atrás, era 9 anos desviado. Porque o que tem de gente curada e desviada no mundo, não encheria um caminhão não, irmãos, encheria o Maracanã. Isso eu estou falando só daqui do Rio de Janeiro. Agora o Senhor Jesus muitas vezes demora a nos atender, porque aquela bênção que Ele nos dá faz um grande bem para nós, mas nós não estamos preparados para administrar aquela bênção que o Senhor nos deu. Então, antes do irmão orar e pedir uma coisa para Deus, faça logo um plano. O que é que o irmão vai fazer? Jesus, eu te prometo, se tu me deres graça, quando tu me batizares com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me tornar um assistente espiritual. Ele batiza, agora sim, você vai gastar a fazenda numa coisa justa. Eu vou assistir o culto dos novos convertidos na terça-feira, eu vou estar ali lá de alguém. Jesus, eu quero trabalhar para ti. Trate de estabelecer um plano para usar a fazenda de Deus, senão o irmão pode tornar-se um crente pródigo, e o crente pródigo não é a melhor coisa que existe neste mundo. Agora versículo 13 diz: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale, porque eu somente abri o terreno, eu abri somente uma janela, mas eu penso que cada pessoa já pode agora sozinho ir até o final da parábola entendendo o que é que Deus está falando. A palavra de Deus é assim, a gente só precisa abrir. Quando abriu, todo mundo vai sozinho até o fim. Aqui ele diz: poucos dias depois, poucos dias, passou muitos anos pedindo, mas quando recebe, poucos dias depois já está gastando dissolutamente. E pouco dia depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Agora olha o que esta expressão terra longínqua quer dizer. O irmão se lembra quando o irmão tinha aquela enfermidade, que o irmão se acordava de madrugada? Se lembra? Ai, pastor, é verdade. E como é que ficou depois? Nunca mais, pastor. Por quê? Porque partiu para uma terra longínqua da madrugada. Outros, pastor, me lembro, quando eu estava com aquele problema, eu pensava até que era lesão no coração. Alguém ameaçou que era câncer pulmonar. Alguém disse que era um princípio de edema. Pastor, eu já não tinha mais caderno que aguentasse de tanto pedir oração que eu tinha feito. Pastor, mas agora, na verdade, eu já não sei mais onde está a minha Bíblia. Eu perdi tudo, está numa terra longínqua. É por isso que o Senhor talvez esteja te sustentando ainda por aí. É porque Ele te ama. Ele não quer que tu vás para uma terra longínqua. Promete a Ele esta noite que tu nunca serás dos pés dele. Ele te cura hoje. Promete a Ele esta noite que tu nunca irás ficar esquecido dele. Ele te cura, Ele te responde, Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele soluciona o teu problema hoje. E quando foi um dia bem de manhãzinha assim, o pai acordou e disse: fulano, senhor, tudo bem? Fulano, e ninguém respondeu. Fulano, rapaz, para dormir, mas não estava dormindo demais não. Não, ele não está aqui não. Como não está aqui? Ele não anoiteceu aqui? Anoiteceu, de noite ele estava aqui. Ele até roncou um pouquinho. E onde ele está agora? Eu não sei. Saiu de madrugada, saiu na escuridão, saiu para uma terra longínqua. Tem pessoas que de quando em vez acontece isto. Estou aqui na igreja como novos convertidos, tal. São tão bonzinhos, são tão fiéis, uma maravilha. Estou aqui, essa é a minha igreja, esse é o meu pastor, esse é o meu povo, esse é o meu coral. E fica aqui um tempo, se batiza. Quando se batiza, na outra semana: pastor, me dê minha carta. Aleluia. Há muitos pródigos de diferentes maneiras. Vamos um pouquinho para frente. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Agora ouça o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. Gastado tudo. Não gaste tudo o que Deus lhe deu. Não gaste tudo o que Deus lhe deu. Tenha uma reserva espiritual, porque vai vir um momento de necessidade e você vai suprir. Deixa eu buscar isso na Bíblia. Davi, Golias está aí. Está aí, o que é que ele está dizendo? Está dizendo que não tem homem aqui nessa terra. Não tem o quê? Diz que não tem homem aqui. Como não tem homem? O que é que eu sou? Eu vou lá. Não, mas ele diz que Deus não é ninguém. Como? Que Deus não é ninguém. Vou provar duas coisas: que tem homem e que Deus é Deus. E foi, e deram aquela coraça, aquela coisa tremenda. E ele disse: não, eu vou cair, eu não posso cair, eu tenho que estar em pé cada manhã.
Então o que aconteceu? Aconteceu que Davi desprezou aquela vestidura falsa, artificial, estranha, emprestada. Como tem gente que gosta de coisa emprestada. Tem uns que pregam com a voz emprestada do outro, tem uns que oram com a oração do outro, tem uns que falam a mensagem do outro. Não, usa a tua própria arma. Então, finalmente o Davi disse: eu vou lá no ribeiro. E Davi foi ao ribeiro. Agora ouça o que diz a Bíblia. E Davi chegou ao ribeiro e tomou quantas pedrinhas? Quantos seixos do ribeiro? Quantas? 5. E pôs as 5 no alforje. Davi partiu para a batalha com 5 pedras. Agora Davi destruiu o gigante Golias com uma pedra, porque Deus quer que todo homem tenha uma reserva na sua vida. Mas eu só prego uma vez por mês. O que é que eu tenho de ler a Bíblia toda? Eu só gosto de pregar em João. Tu tens que ler a Bíblia toda, porque tu pregas João e ficas com o resto de reserva. Mas não, isso que só leio o que prega. Pregou João 3:1 e só leu João 3:1. Não, vai um pouquinho mais adiante, fica com a pedrinha de reserva, irmão. Quando o Senhor começa a nos usar na vida espiritual, há uma tendência para nós queremos usar tudo que nós temos. Fica com um pouquinho de reserva, porque vai vir o momento da fome e da necessidade. E Deus ensinou uma lição muito bonita para José. José, sai pelo Egito e abastece as despesas do Egito, porque quando houver fome, haverá pão na terra do Egito. Quando houver fome na terra, haverá pão na casa de Deus. Aleluia! Não gaste tudo quanto tem. Há pessoas que vão evangelizar, evangeliza. Irmão, tem culto de oração, estou evangelizando, irmão. Não para ser, estou evangelizando, irmão. Irmão, tem reunião de obreiros, eu estou evangelizando, irmãos, as almas. Aí com 3 meses, aquele ritmo tem que se acabar, porque ele não tem mais o que evangelizar. Ih, irmão, estou sem mensagem. Claro, você não ficou com nenhuma pedra de reserva. Falou, e não tratou de receber nada, não tratou de aprender nada. Nunca deixe ficar a sua vida desequilibrada. Passe uma hora com os homens, mas passe outra hora com Deus. Vá dar de comer ao povo lá fora, mas vem encher tua marmita aqui dentro. Porque quem tira e não põe do lugar de onde tira, um dia vai faltar. Toda igreja no mundo tem um problema, um pequeno problema. É que os cultos de domingo tem mais gente do que os cultos da semana. Mas não é porque domingo está tudo fechado em semana. Não, é porque a tendência natural do homem é exatamente esta: é receber menos e gastar mais. E o dia de pôr no alforje é hoje. Agora o dia de pôr para fora é o outro dia. Vamos guardar essa lição de economia divina. Nós devemos sempre ter alguma coisa em reserva. Este foi um outro pecado do filho pródigo. Ele gastou tudo, ele acabou tudo, ele não guardou nada, ele não conservou nada. Vamos fazer uma investigação. Mais ou menos quantos hinos nós vamos cantar? Vamos cantar 3. Quando o senhor sabe que o coral vai cantar 3 hinos, o senhor ensaia quantos? Ensaia 6. Por quê? Porque tem que ficar de reserva. Quantos nós vamos cantar? Está aí no programa, vamos cantar 2. Então só se ensaia 2. Aí na hora o cidadão cismou, vamos cantar mais hino. Não tem mais. Isso não é coral. O coral só tem 2 hinos. Não gaste tudo, porque no dia da necessidade você tem que ter alguma reserva. Você tem que guardar alguma coisa para o dia, para o momento da necessidade. Agora eu quero lembrar uma coisa muito séria que tem no verso 15, diz assim: e foi e chegou sendo cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Por gentileza, vamos ler o final do versículo 12. A última parte do 12 diz assim: e ele, quer dizer, o pai, e o pai repartiu por eles a fazenda. Verso 16: e ninguém lhe dava nada. Ouça, meu irmão, o que Deus lhe dá aqui, ninguém lhe dá em lugar nenhum deste mundo. Essa igreja tem 3 programas de rádio diários. Agora, não substituem o culto. Não, senhor. Não substitui o culto, absolutamente. Não existe nada no mundo que substitua estar na casa de Deus. Por quê? Porque pelo rádio o irmão pode orar, pelo rádio o irmão pode ver, pode ouvir, pelo rádio o irmão pode cantar. Mas tem 2 coisas que o irmão não pode fazer pelo rádio. Primeira, o irmão não pode cear pelo rádio. Não, eu não preciso da igreja. O meu rádio é bom, Philips, comprei agora, Holanda. Meu rádio é bom, canto pelo rádio, oro pelo rádio. Muito bem, toma a ceia pelo rádio. Toma.
Não, isso não. Então vai para a igreja. Pródigo. E o Senhor e o Pai lhe deu tudo. E lá adiante diz, e ninguém lhe dava nada. E qual é outra coisa que eu não posso dizer pelo rádio? É estender a mão no rádio e dizer, está aqui meu dízimo, rádio. Paga dízimo pelo rádio. Entrega a oferta pelo rádio. E aí Satanás cria uma igreja de avarentos aí pelo mundo, que estão assistindo os cultos pelo rádio e pela televisão, porque eles não têm compromisso com o dízimo. Aí o que eles não dão para Deus, então o doutor fulano está levando tudo. Só que é com juros e correção monetária da inflação de Israel. Bem, agora o versículo 17 diz assim: e tornando-se disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. O remédio de Deus para os nossos problemas, o remédio de Deus para as nossas falhas, o remédio de Deus para os nossos erros, o remédio de Deus para os nossos pecados é um só: confissão. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Agora vamos adiantar um pouquinho, porque há uma outra parte da parábola tão séria quanto esta que nós lemos. Versículo 20: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-lhe depressa o melhor vestido, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas dos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Bem, vamos ver o lado positivo dessa história. O lado positivo é que o pai perdoou o filho. O lado positivo dessa história é que o filho recebeu roupa nova. O lado positivo dessa história é que o pai fez uma festa para o filho. Mas nunca se esqueçam de um detalhe: não diz aqui que o filho recebeu outra herança. A Bíblia vale pelo que diz, mas a Bíblia também vale pelo que não diz. Façamos tudo, queridos irmãos, para nós não perdermos a comunhão com Deus. Façamos tudo para nós mantermos a boa confiança do Senhor nosso Deus. Porque se nós errarmos, se nós falharmos, nós poderemos voltar, e Ele nos recebe de novo e faz uma grande festa. Mas aqui não diz que ele recebeu a herança outra vez. Aqui não diz que ele recebeu a herança outra vez. Por isso a melhor coisa que se faz é procurar viver sempre na casa do Senhor, sem ter que se dar uns passeios lá pelo Egito, ou lá por Jericó, ou lá por Babilônia. Vamos agora para o versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Que palavra bonita, não é, irmãos? Se terminasse aqui, nós tínhamos que fazer agora um culto e ação de graças pelo irmão do filho pródigo. E o irmão do filho mais velho estava no campo. Parece que aqui está até falando com obreiros. Estava no campo. Palavra bonita. O outro filho, o filho mais velho, estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos céus, perguntou-lhe: o que é isso aí? Que movimento é esse aí? Que é aniversário de quem aí? O que é que foi? E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque eu recebi são e salvo. Versículo 28, a igreja pode ler comigo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Esta nossa natureza humana, isto aqui que se chama carne, tem uns defeitos muito crônicos. E só o sangue de Jesus é que pode dar vitória para nós. Existem defeitos crônicos na nossa natureza humana, na nossa carne. Vamos mencionar um defeito crônico. Cada pessoa, por natureza, só gosta de si mesma. Isso é um defeito crônico da raça humana. Isso foi uma injeção que Satanás aplicou em Adão no princípio da história da raça humana, e ainda hoje todo mundo recebeu o efeito daquela injeção. A natureza humana, por tradição, por herança adâmica, cada pessoa só gosta de si mesma. O segundo grande problema da natureza humana, que é consequência e prolongamento do primeiro, é muito difícil nós nos alegrarmos com as vitórias alheias. Eu quero trazer este quadro agora para a igreja do Senhor, porque nós vamos ter um grande culto aqui no mês de dezembro, com a graça do Senhor, um culto com essas galerias cheias, com o templo completamente lotado, e vai ser um culto para desviados. E eu penso que esta noite nós vamos preparar o nosso coração para receber os desviados de volta.
Porque quando nós estamos cheios do Espírito do Senhor, a gente quer, Senhor, reconcilia desviados, salva, Senhor. Mas quando eles começam a chegar, a natureza humana começa a ter um ciúmezinho deles. Aqui está chegando o pastor Elias Cardoso, que não é filho pródigo não, graças a Deus, é filho direitinho. E esteve em outra igreja, e está chegando aqui para estar conosco outra vez, já está entre nós, vai servir ao Senhor aqui. Agora, os outros que estavam aqui, devem se alegrar, porque ele está voltando. E agora? Será que não vai ficar no meu lugar? Será que... isto é uma tendência natural da raça humana. Ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diáconos. Suponhamos que venham mais 4 ou 5 agora no dia 31 de dezembro. Estes 9, como homens de Deus, vão dizer maravilha. Aí abre o braço assim: sois bem-vindos, sois bem-vindos. Mas os mesmos homens sem essa natureza espiritual, uma visitazinha por ali, porque agora não tem mais chance aqui não. Há uma tendência natural para nós não nos alegrarmos com as vitórias, com a chegada, com a vinda. Isso aqui, irmãos, eu não estou tratando de nenhuma heresia, e nem estou tratando de nenhuma coisa do outro mundo. Facilmente se pode saber quem é que sai quando o outro chega. Facilmente. É só ter memória e refrescar a cabeça e se lembrar que daqui dessa igreja já saiu alguém porque outros chegaram. Daqui desta igreja já saiu alguém porque outros chegaram. Então este espírito que existe, irmãos, isso existe na natureza humana. Agora eu quero esta noite dizer aos irmãos que os irmãos devem estar preparados, porque nós vamos fazer a maior festa do século. Com quem? Com os pródigos que vão voltar. E por que é que o irmão do filho pródigo era mal daquele jeito? Porque ele não gerou o rapaz, ele era irmão dele. Agora o pai que o gerou, o pai que lhe deu o sangue, ardia. Meu filho querido, peraí, deixa eu tomar banho. Não, meu filho, eu não gosto de ti porque estás sujo, ou nem porque estás limpo. Gosto de ti porque és meu filho. Ah, meu pai, mas me perdoe. Um momento, meu filho, já está perdoado. Já está perdoado. Não te perdoo pelo que fizeste e nem pelo que não fizeste. Perdoo-te porque te amo, porque sou teu pai. Espírito de Deus, prepara esta igreja para receber uma enchente de desviados de volta. Vamos dar glória a Deus pelos que vão chegar. Aqui está o pastor Pedro Quesada. Daqui a umas 2 semanas deve estar se mudando. Amanhã ele vai vir a casa onde deverá estar morando. Aleluia. Aí os nossos irmãos presentes, é maravilha. É mais um aqui. Glória a Deus. Vamos fazer festa. Não é o pródigo, mas eu estou dizendo, é um que está chegando. E esse outro chileno aí? Você está com cara de que quer ficar por aqui também? Fica, irmão. Tem lugar. Tem lugar. Enche. Pastor, não tem mais cadeira. Compra. Não tem mais lugar. Aumenta o púlpito. Até que a casa se enche. Lembra-te que tu também estavas do lado de fora e o Senhor te mandou entrar. E aquele moreno ali da Bolívia, vem também. Vem, Rosemir, vem pra cá também. Aleluia. Só não queremos que venham preguiçosos. Deus nos guarde, Senhor. Põe longe da nossa vista gente preguiçosa. Senhor, põe para longe de nós, porque é uma maldição na tua igreja um preguiçoso. As 3 doenças mais crônicas deste mundo, as pestes maiores que existem, pior do que peste bubônica, é rebelião, confusão e preguiça. Preguiça ainda é pior do que confusão. Pode olhar até para o animal chamado preguiça. Todo mundo, você fica preguiçoso só em olhar para uma preguiça, porque você não para do lugar, acompanhando o movimento dela, meia hora para mover a cabeça. Fica preguiçoso só em olhar a preguiça. Senhor, não há preguiçosos. Se houver, tira. E se vier para cá, dá uma meia volta neles. Porque este é o lugar onde se trabalha. Estamos nos preparando para ser a maior igreja desta cidade, mas tem que ser uma igreja de trabalhadores. Estamos nos preparando para assistir o maior movimento do Espírito deste dia. Estamos nos preparando para receber a maior onda de poder que se vai ouvir falar nesta história do Brasil.
Deus está preparando o terreno nas nossas vidas para Ele fazer uma obra que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram, mas Ele quer homens e mulheres cheios de amor para receber pródigos e outros que venham e a casa se encher, e vamos ser um exército que os demônios não podem jamais triunfar sobre eles, porque o Espírito do Senhor arvorará sobre nós a sua bandeira, destruirá os nossos inimigos, encher-nos-á de sua proteção, porá sobre nós o capacete da vitória, trará para os nossos lábios a mensagem de vida, dará nos nossos olhos a visão do céu, porá em nossos termos a energia da graça, resplandecerá sobre nós a luz do seu evangelho, porá sobre nossos pés a disposição para lutar e fará com que sejamos invencíveis e imbatíveis no nome precioso do Senhor. A maior obra de Deus neste país ainda não aconteceu, porque nós vamos ser parte dela. O Espírito do Senhor liquidará os centros de macumba da ilha do governador, sob a autoridade do sangue do Cordeiro, e em breve o Deus de vossos pais esmagará a Satanás debaixo de vossos pés, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Glorifica o Senhor e abre os teus olhos espirituais esta noite e começa a ver. Vê a terra que Deus está te dando. É o sonho do céu. É o sonho do céu. É o sonho de Deus. Mas vai se cumprir. O Espírito do Senhor se apoderará de nós sobrenaturalmente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus está dando a visão da obra ao seu povo. Irmão Edson, aleluia, 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 aleluia e aleluia e aleluia. E outra coisa, igreja, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Muitas pessoas dizem: isto é um sonho, pastor, mas é um sonho de Deus. Sonho de Deus vai ser cumprido integralmente. E outra coisa, já veio o pastor Elias, está aqui o pastor Pedro, ao lado dele o outro pastor Elias. Sabe quem é que vai vir também em 85, se Deus quiser, para estar aqui conosco e ser parte de nós? Pastor Armando Chaves Cohen. Vem, chega logo. Pertencerá a esta igreja, servirá conosco. Aleluia. Porque Deus não vai mandar os piores para nós, Deus vai mandar os melhores. Aleluia. E há um homem de Deus no extremo norte desta pátria, meu amigo muito querido, um homem santo de Deus, e eu já estou orando para ele vir também. É uma metralhadora, é um canhão de Deus. Vem, enche aqui. Aleluia. Agora não pense que virão somente de fora, daí desses bancos Deus também vai levantar, porque está levantando. Só digo uma coisa, seja humilde. Os exaltados serão banidos do nosso meio. Os exaltados murcharão como a erva. Ninguém se manterá de pé nesta igreja se tiver o Espírito exaltado. Ninguém. Todos perecerão como a erva, mas os humildes de espírito crescerão na presença do Senhor como a flor do campo, lá das campinas, que tem a proteção do Senhor cotidiana. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar e orar ao Senhor. Agora ouça uma palavra final. Aí o filho se queixou: meu pai, esse vagabundo aí chegou aí, esse ordinário aí, cadeia para esse ordinário aí, esbanjador.
O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Não estamos sós, não. O Senhor está aqui. As irmãs que vieram de Alcântara saibam que estão numa igreja que está sendo sacudida pela mão poderosa do Senhor. Aleluia! Agora é o Senhor. Não é ninguém, é o Senhor. Prende esse vagabundo aí, cadeia para ele. Pródigo. Estou aqui há 20 anos, nunca me fizeram nada. Festa para mim. Esse filho, tu sempre estás comigo. Tu não tens nada porque tu não pedes. Tu não tens nada porque tu não pedes. Se alguém aqui esta noite se queixa de não ter nada, que não pediu. Pede e recebe esta noite. Oh, aleluia! Aramasuri canta la chandra la mahas. Oh, ramasuri anda la bacanta la chandra. Exulta, igreja, regozija-te na presença do Rei. Maravilhoso Senhor, aleluia. Estamos em tua presença, Senhor, e te louvamos. Aleluia, te engrandecemos pela tua presença maravilhosa, Senhor, em nosso meio. Deus maravilhoso, te louvamos, Senhor, porque tu sempre estás nos ajudando, nos abençoando, enchendo nosso coração de alegria e de satisfação espiritual. Te louvamos, ó Deus, porque tu sempre estás falando ao teu alimentando o teu povo, alimentando com a tua palavra. Oh, aleluia! Que o teu Espírito, Senhor, a cada momento nos prepare para receber a outros para o teu meio da tua igreja, para o meio do teu povo. Oh, aleluia! Deus maravilhoso, realiza, Senhor, em todo momento a tua grande e maravilhosa obra no meio do teu povo, em nossas vidas. Te pertencemos, Senhor, somos teus. Que o teu Espírito tenha sempre plena liberdade para operar em nossos corações. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Recebe nossa gratidão, recebe nossa adoração, e em todo momento, Senhor, oh Deus maravilhoso, Pai eterno, dirige a nossa vida em todo momento. Aleluia! Nós te rendemos graças no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Sentai-vos, amados. Os irmãos querem ouvir o hino pelo irmão Edson? Quantos querem que o irmão Edson cante esta noite? O irmão Edson teve um sonho, e ele vai contar o sonho no hino. Ele não vai falar, ele vai só cantar, mas o seu cântico é um sonho. Já que estamos tendo sonhos de Deus esta noite, deixe ele também cantar o seu sonho. Aleluia. Vem, irmão Edson. Salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu tive um sonho tão lindo, e o que sonhei me fez acordar alegre e sorrindo. Eu sonhei que o véu do templo se abria, vi a chave dos céus que em suas mãos o Cordeiro trazia.
Fui levado em sonho à cidade celestial, onde as ruas são de ouro, os muros de jaspe brilham qual cristal, onde tudo é mais lindo e as impurezas não entram jamais, aonde a vida eterna existe, um mundo cheio de amor e paz. Vi a cidade santa, a formosa Sião, o lugar onde salvos com Cristo Jesus reinarão. Vi os anjos cantando ante a corte divina, no meio da cidade um rio, onde corre água pura e cristalina. Esta cidade santa não precisa de sol e de luz, porque nela resplandece a glória de Cristo Jesus, brilhando mais que as estrelas, que o sol e a luz do luar. Eu vi sentado num trono de ouro Sua Majestade, o Rei Jeová. Fui levado em sonho à cidade celestial, onde as ruas são de ouro, os muros de jaspe brilham qual cristal, onde tudo é mais lindo e as impurezas não entram jamais, aonde a vida eterna existe, um mundo cheio de amor e paz. Vi a cidade santa, a formosa Sião, o lugar onde os salvos com Cristo Jesus reinarão. Eu vi anjos cantando ante a corte divina, no meio da cidade um rio, onde corre água pura e cristalina. Esta cidade santa não precisa de sol e nem luz, porque nela resplandece a glória de Cristo Jesus, brilhando mais que as estrelas, que o sol e a luz do luar. Eu vi sentado no trono de ouro Sua Majestade, o Rei Jeová. Glória a Deus, aleluia. Se lava a cama, se lava a glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Amém. Olha, nós já chegamos até aqui. Vamos dar mais um minutinho para ele cantar A Tua Cultura. Vamos lá. Amém. Cultura não é o bastante para me convencer que Deus não existe e só acreditas naquilo que vê. Ele está presente no céu e na terra e nas águas do mar. A sua existência nem mesmo a ciência pode ocultar. E eu te pergunto, de que adianta ter tanta cultura, se não fores sábio bastante para salvar tua alma, ó pobre criatura. Não sejas tu como os loucos que falam e não sabem o que diz. Com toda a cultura, o homem sem Cristo é um pobre infeliz. É por isso que eu canto, eu abro meu peito, solto minha voz.
sabedoria está dentro de nós. Eu vejo crente que muito mal sabe escrever, pregar as palavras de Cristo de forma que tu não consegues fazer. E eu acredito que as forças celestiais têm predomínio sobre as materiais. Eu vejo exemplo de quem tem o dom da verdade. Jesus Cristo é mestre dos mestres e nunca cursou faculdade. Palavras do rei Salomão, homem cheio de filosofia. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O homem sábio em Cristo tem suas raízes. Jeová nunca foi à escola, mesmo assim é juiz dos juízes.